Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, aqui no nosso espaço, nós, nesse período de pandemia, temos cada vez mais trazido até vocês profissionais do direito, profissionais que lidam com a cidadania, pessoas que podem contribuir com o debate ao que se destina à OAB, a elevar cada vez mais a democracia, a participação das pessoas, o respeito pelo Estado de Direito, enfim. E nós hoje vamos discutir violência contra a mulher e outros tipos de violência também. E quem está conosco aqui hoje é a advogada criminalista, a doutora Bianca Alves, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho e Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB Mulher, aqui do Rio de Janeiro. E também está conosco a doutora Rebeca Servais, ela que é presidente da OAB Mulher aqui do Rio de Janeiro também, e o doutor Henrique Rabelo, ele que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu queria começar com a doutora Rebeca. Doutora Rebeca, a gente está vendo de uns anos para cá, com muito mais efetividade, né, vamos dizer assim, ou mais frequência, agressões contra a mulher. E essa semana a gente teve o caso de um DJ famoso lá no Ceará. Eu, particularmente, não o conhecia, mas eu sei que ele era bastante famoso. E ele foi flagrado em cenas onde ele pratica ali várias agressões à sua companheira, à sua mulher, né? Na frente, inclusive, de um bebezinho, na frente de terceiros, enfim. O que esse caso mostra para a gente hoje no Brasil? Olá, José Júnior, tudo bem? Olá a todos, quero agradecer o convite. Então, sobre este caso especificamente, eu acho que, em primeiro lugar, o fato de ele ter repercutido muito no Brasil já demonstra que a conscientização sobre a questão da violência contra a mulher já está aumentando na nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que violências acontecem diariamente, mas quando ela ganha uma repercussão desse nível, o debate chega na casa de todo mundo. Então, isso a gente tem como, se for falar, não sei se eu posso falar que é uma coisa boa, mas o ponto positivo é que a gente traga essa reflexão, né? Foram repercutidas cenas graves de violência, e a gente, a partir disso, pode identificar, pode falar mais sobre o que é a violência, pode falar sobre casos mais sutis do que a violência. Essa mulher pode identificar, talvez, violências psicológicas, uma violência moral. Não é só esse tipo de violência que configura a violência contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha. Mas é isso, assim, infelizmente, a gente teve aí essa transmissão desse vídeo, e é uma cena que, infelizmente, acontece em lares brasileiros todos os dias, né? Eu queria passar para a doutora Bianca. Esse tipo de acontecimento, ele está expondo uma realidade que está aumentando, ou, de fato, a gente sempre teve a violência doméstica, a violência contra a mulher, e o fato de termos mais equipamentos, termos mais possibilidades, é que está evidenciando esse tipo de agressão? De fato, o que nós estamos vendo agora no período da pandemia é um aumento drástico no número de casos de violência doméstica. As mulheres estão em casa junto com seus agressores, antes saíam muitos para trabalhar e tinham suas vidas, então esse confinamento aumentou muito o número de casos. Mas acredito também que os mecanismos estão mais eficazes. Assim. Nós temos hoje aplicativos, temos canais de denúncia via internet, por e-mail, para a Polícia Civil. Então, acredito também que esses mecanismos sejam mistos. Né? Um aumento realmente teve muito durante a pandemia, mas realmente hoje nós temos um pouco mais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, um pouco mais de canais de denúncias aí para as mulheres realizarem esse tipo de denúncia, né? Uhum. Doutor Henrique, nós, junto com essa semana tão triste, né, por conta desse acontecimento, nós também assistimos também uma violência praticada na Espanha, mas nós sabemos que aqui no Brasil a gente tem um indicador muito grave, muito dramático também, de violência LGBTQI+.
né? Então, eu queria que o senhor analisasse um pouco para a gente se existe algum tipo de correlação, esse tipo de violência contra a mulher e violência também contra outros grupos sociais. Eu acho que, inevitavelmente, esses casos têm uma relação fundamental, né? Ou seja, a violência LGBTfóbica e a violência de gênero, a violência cometida contra a mulher, eles têm esses tipos de violência se estruturam numa perspectiva da masculinidade, de uma masculinidade que se impõe a partir da violência, a partir da desconsideração de outras figuras que não correspondam àquilo que a masculinidade vai identificar como correspondente ao que seja ou não passível de violência. Vários estudos têm sido conduzidos aí, seja pelo feminismo negro, seja pelas teorias críticas do feminismo, que vão também se espraiar para o direito criminal, o direito penal como um todo, para permitir essa reflexão sobre de que formas são estabelecidas as legislações, de que formas são estabelecidas as relações sociais, né? E elas convergem para um denominador comum, né? Uma perspectiva androcêntrica da sociedade. O que quer dizer isso, né? A sociedade ela tem padrões de reconhecimento de direitos, padrões de reconhecimento moral e padrões de reconhecimento social a partir da figura do homem, né? do homem heterossexual, branco, ocidental, como a principal figura de padrão de reconhecimento. Historicamente, o homem merecia estar no espaço público e a mulher estava relegada ao espaço privado. E aí, como é que a gente consegue medir e perceber isso? No menor número de representatividade no legislativo de mulheres, no menor número, né, numa baixa representatividade, numa subrepresentatividade, numa perspectiva de déficit democrático, de representações negras, de representações LGBTQIA+, né, ou seja, todas aquelas identidades, todas aquelas orientações, todas aqueles grupos étnico-raciais que não se identificam com esse homem branco, né, eurocentrado, eles são excluídos dos debates públicos, eles são excluídos da esfera de direitos. Ou seja, a violência ela acontece na perspectiva, na rejeição do que não corresponde àquela figura masculina. Ou seja, o homossexual que é afeminado, a travesti, a transexual, certamente eu tenho uma chance muito menor de ser agredido porque correspondo a esse padrão de reconhecimento do homem, porque sou branco, né? Porque não aparento ser afeminado, eu certamente vou sofrer muito menos violência do que um homossexual negro que é lido como afeminado. Então, esses casos eles têm essa perspectiva muito semelhante, ou seja, da rejeição àquilo que não corresponde ao padrão identificado pelo homem, né? O homem dito de uma forma geral, como possível de reconhecimento e respeito, portanto. Eu queria fazer uma pergunta, ela é um tanto ou quanto subjetiva, mas eu queria pegar assim, a perspectiva da doutora Rebeca. Nós estamos vendo no mundo, não é um fato isolado do Brasil, um discurso mais extremista no campo político. Até que ponto esse tipo de percepção, esse tipo de comportamento social no campo da política, ele se reflete numa violência também contra grupos minoritários? Eu não queria citar muito exemplo, mas a gente não tem como fugir do comportamento do mandatário do nosso país, o presidente da República, que, hora por outra, ele faz brincadeiras, ele faz chacotas envolvendo a questão sexual, enfim, ele tem tido um comportamento que tem sido observado como um comportamento muito intolerante com jornalistas do sexo feminino, enfim, tem alguma coisa a ver? Eu estou viajando aqui no assunto. Doutor José, com certeza isso tem alguma relação e isso é muito triste, né? Porque os nossos representantes na política, eles estão legitimando a violência contra a mulher. Então, quando o nosso presidente ele faz alguma brincadeira que tem algum fundo misógino, que tem algum fundo machista, ele está dando uma mensagem para o povo brasileiro de que isso é algo que é aceitável, que é socialmente aceitável. Então, é muito grave. E, além disso, a outra questão que a gente tem também é a falta de investimento na pauta da mulher, porque também são os governantes, os políticos,
que têm acesso à questão financeira do nosso país. E para a gente proteger a mulher, a gente precisa de uma estrutura. E para ter uma estrutura, a gente precisa de dinheiro. E o que acontece? Por isso que é importante a gente eleger mulheres, eleger pessoas negras, eleger pessoas LGBTQIA+, porque a gente precisa dessa representatividade com sensibilidade, com um foco voltado para essas parcelas da população. Porque senão o que vai acabar acontecendo, e esse discurso extremista é muito grave por causa disso, porque a figura máxima do nosso país está falando que é ok debochar de uma mulher e menosprezar uma mulher. E é sobre isso que a gente luta todos os dias contra, né? Então, é muito difícil mesmo. Eu queria repercutir com a doutora Bianca. Eu queria a sua opinião também, doutora Bianca, sobre essa questão. Eu fiquei pensando aqui, enquanto a Rebeca estava falando, que tem uma questão mais grave, né? A maior parte das mulheres que sofrem violência no Brasil são negras, são pobres. Então, a gente precisa fazer esse recorte que a gente sempre faz, inclusive, lá no debate na OAB Mulher. Né? Então, esse grupo, essa parcela de mulheres que estão sofrendo violência se vê muito sem saída para aquela situação, ainda por cima com um representante desse no governo, que simplesmente legitima, como a Roberta falou, a violência contra a mulher, o machismo, né? A misoginia, enfim, isso tudo. É muito triste isso. Ele já fazia isso mesmo antes de estar no governo, e a gente só tem que lamentar esse tipo de postura e a ausência de políticas públicas para as mulheres e também para outra parcela vulnerável, né? LGBTQI+, enfim, a todos os outros. Sim, doutor Henrique, quando a gente aborda esse tema, que é um tema muito importante para a nossa reflexão enquanto cidadãos, as pessoas que pensam de forma diferente, elas gostam, inclusive, de minimizar a problemática. Dizem que, no português, claro, como está sendo dito hoje, que nós estamos fazendo mimimi. É mimimi, doutor Henrique? Olha, no momento em que o Brasil, né, quando eu falo a gente, eu digo Brasil, lidera as estatísticas de violência contra a mulher e de violência contra a população LGBTQIA+, eu acho que a simples análise de dados dados que não são produzidos pelo governo, mas são produzidos por organizações internacionais, né, e organizações nacionais, e dados que contêm subnotificação e que apontam, né, que a cada hora uma mulher sofre algum tipo de violência e uma pessoa LGBTQIA+, entre 10 a 14 horas, sofre algum tipo de violência que culmina com a morte, sobretudo em crimes de ódio cometido contra travestis e transexuais, a simples análise dos dados já coloca por terra essa ideia do mimimi, né? Isso tem que ser contextualizado numa perspectiva de ausência de direitos. Então, desde a Constituinte de 1988, nós temos a discussão sobre a inserção da discriminação por orientação sexual, e que não foi aprovada no texto constitucional. E desde aquele momento até hoje, 2021, nós não temos uma única lei aprovada garantindo direitos à população LGBTQIA+. Todos os direitos precisaram ser judicializados. Isso também aponta para um déficit democrático. Ou seja, a visibilização da violência, ela pode se constituir uma estratégia de governo para não produzir políticas públicas. Porque na medida em que eu tenho contabilização, que eu tenho percepção da inclusão dessa população no censo do IBGE, que talvez não aconteça, né? Mas se as pessoas se auto-identificam como, a partir da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, eu vou ter o quantitativo de pessoas LGBTI+ no Brasil. E quando eu estabeleço critérios para medir a violência contra essa população, eu sou obrigado a produzir políticas públicas, seja no poder legislativo ou seja no poder executivo. Ou seja, o que se tem chamado de mimimi, no final das contas, é a necessidade ou a luta por visibilização de direitos que não começou hoje nem ontem. Já tem um histórico de pelo menos 50 anos, por exemplo, no Brasil, né? Uhum. Doutora Rebeca, voltando ao caso lá do Ceará, do DJ e a agressão, muita gente ficou com uma interrogação em relação a uma pessoa que estava na cena ali da agressão
e que ficou absolutamente inerte. Eu fico pensando se o agressor ele tivesse matado a sua companheira ali, que tipo de enquadramento aqueles personagens teriam ali? A pessoa que assistiu a agressão, ela tem obrigação de meter a colher usando aquele ditado popular antigo aqui no nosso país? Então, é complicado isso, porque é complicado a gente falar sobre o caso concreto, né? Sempre que a gente fala sobre algum caso famoso, a gente tem que falar em tese, né? Então, não dá aqui para eu tipificar já, até porque eu não sou advogada do caso, mas a gente sempre precisa debater sobre a importância das pessoas justamente meterem a colher, né? Das pessoas darem auxílio a essa vítima para que ela não sofra algum tipo de feminicídio, inclusive, né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já existe uma lei de que os condomínios são obrigados a notificar a polícia militar se houver algum tipo de violência contra a mulher. Então, é possível, no caso, apurar que é possível que haja alguma investigação para responsabilizar esse agente. Não tem como a gente aqui decidir se vai ou não, mas sim, é possível apurar essa conduta e é importante que esse caso faça a gente refletir para nosso dia a dia, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação à questão da violência contra a mulher no nosso dia a dia? Então, desde coisas cotidianas, como estou conversando com o meu amigo e ouço algum comentário machista, ouço algum comentário normalizando a violência contra a mulher. A violência nasce aí, né? Então, assim, a gente precisa intervir desde esse momento. Muito mais quando a gente está falando da mulher que está com risco de vida, né? A gente precisa... então, assim, existe, por exemplo, o número 190, que é o telefone da Polícia Militar. Então, se alguém ouvir algum tipo de violência, pode ligar de forma anônima. Então, existem diversas formas de você conseguir salvar a vida dessa mulher. E é importante que a gente fale sobre isso. Pois é, doutora Bianca, então, quer dizer, nós temos o dever de meter a colher, né? Porque eu fico pensando o seguinte, se gente saindo do caso que a gente está debatendo aqui, mas um caso onde alguém esteja presenciando agressão não só contra uma mulher, vamos colocar aqui, contra um vulnerável, contra a criança, contra o idoso, alguém que esteja fragilizado, alguém que esteja adoentado, a legislação brasileira ela não nos permite que nós fiquemos apenas como espectadores, né? A gente tem o dever de... Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu acredito, sim, que essas pessoas que estão... Lógico, vai depender muito do caso, a gente está falando em tese aqui, né, abstratamente, mas eu acredito que as pessoas que não intervêm e que ficam caladas diante de uma agressão ou de qualquer outro crime, elas devam responder por omissão, sim. E isso é tipificado no Código Penal, responde como se fosse o crime. Enfim, esse ato tem que ser penalizado, sim, porque só a partir daí, a partir da penalização desses atos de omissão, é que a gente vai ter uma resposta mais segura da sociedade quanto a isso. Acredito que a sociedade precisa acordar para esses atos de violência, não só contra a mulher, mas, como você mesmo disse, contra idoso, contra incapaz, e começar a denunciar mesmo, chamar o 90 e denunciar. Sim, doutor Henrique, assim, me incomoda bastante quando a gente está diante desse tipo de caso. Existem vários casos no Brasil onde um terceiro acabou tendo uma participação omissiva, vamos dizer assim. E me parece muito que a polícia e o delegado de polícia, normalmente, eles não estão muito preparados. Eles chegam lá, às vezes efetua a prisão do agente, do causador, mas quem estava do lado, assistiu, sequer é mencionado, sequer é lembrado. E isso acaba provocando um comportamento antididático no nosso país, porque dá a impressão que a pessoa que está assistindo uma violência, que ela não tem responsabilidade nenhuma. Eu me lembro, uns anos atrás, um caso de um deputado lá no Paraná, que ele saiu completamente bêbado
de um restaurante para pegar um automóvel e o manobrista lá do restaurante entregou a chave para ele. O manobrista nunca foi lembrado. E ele foi uma peça importante, porque se ele tivesse tido ali o raciocínio que entregar a chave para alguém que estava incapaz de dirigir um automóvel, que a situação grave não teria acontecido, né? Então, às vezes, no Brasil, a gente tem muita ausência dessa responsabilização de terceiros. Eu queria teu comentário sobre essa perspectiva. Eu acho isso perfeito, porque quando a gente pensa em efetivação de direitos e cumprimento da lei, né, a gente tem que pensar na lei abstratamente e em toda a burocracia estatal até o indivíduo, né, e o evento, que é o crime, por exemplo. E a grande questão que se coloca, e eu vou trazer isso, por exemplo, para o caso da criminalização da LGBTfobia, né? Existe uma disparidade, por exemplo, entre... Vou dar um exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, por exemplo, no boletim de ocorrência online, já tem todo o detalhamento do crime motivado por LGBTfobia, por homofobia, por lesbofobia, enfim. E nós não temos isso aqui no Rio de Janeiro. Essa é a questão que se coloca, né? Entre a efetivação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, de fato, né, a vida cotidiana, existe algo que é próprio da burocracia que tem que ser resolvido, ou seja, a gente precisa de uma uniformização no que diz respeito aos boletins de ocorrência, às polícias, né? O maior treinamento das nossas polícias, o maior treinamento, por exemplo, em questões de gênero, em questões de diversidade, em questões de direitos humanos. Para quê? Para que aquele agente do Estado que está lá na ponta, de fato, ele consiga auxiliar, digamos assim, para a reconstrução da verdade, né? Para que, de fato, aquele crime consiga ser solucionado, para que, em última análise, o direito seja garantido e a lei seja aplicada corretamente. Seja, não sei se existe uma pesquisa nesse sentido, mas certamente muitos direitos não são efetivados por conta de uma burocracia estatal, né, que é mal organizada e que não consegue, de fato, tornar factível o cumprimento da lei. Sim, doutora Rebeca, a impressão que eu tenho é que nós estamos tendo falhas desde do ensino básico de uma maneira geral, né? Onde essas disciplinas relacionadas a direitos humanos elas deviam estar mais enfatizadas. E nas universidades também, porque o corpo jurídico também, de uma maneira geral, parece que ainda não está muito aparelhado, pelo menos ideologicamente, para lidar com esse problema da discriminação e violência contra determinados grupos. Na OAB Mulher, qual o tipo de demanda que acontece, tem surgido mais lá? As mulheres têm procurado a OAB Mulher, a OAB tem se conectado com outras instituições também que estudam o problema? Sim, eu acredito que a questão da educação é fundamental para que a gente consiga mudar essa situação de violência contra a mulher que a gente vive hoje, esse machismo estrutural. E na Comissão da Mulher, a gente luta por isso todos os dias, né? A conscientização é a nossa maior arma, digamos assim, né? A gente tenta levar a informação, nós temos o Instagram da OAB Mulher, que a gente coloca diversas informações sobre a questão dos direitos das mulheres, a gente tenta levar esse conhecimento até elas, né? A gente tem algumas atividades durante a pandemia, ficou um pouco paralisado, mas a gente chama de OAB Mulher Vai à Escola, que é uma visita das nossas integrantes até escolas fundamentais, públicas ou privadas, mas principalmente públicas, para levar a questão do debate da violência doméstica, né? Muitas vezes as meninas estão sofrendo violência, muitas vezes as professoras estão sofrendo, e até mesmo os parentes dessas crianças, né? Então, a educação ela é fundamental para que a gente consiga mudar isso, tanto no sentido de que a mulher identifique que ela está sofrendo violência, porque muitas vezes ela sofre e não sabe, ela sofre e fica invisibilizada, e quanto no sentido de a gente conscientizar sobre a gravidade da situação, conscientizar para as consequências da situação, para que a gente não tenha mais agressores, para que a gente mude as crianças de hoje para que não virem adultos agressores amanhã.
Uhum. Doutora Bianca, estamos chegando quase no finalzinho do nosso papo aqui. Qual a importância dos meios de comunicação nesse tema que nós estamos abordando hoje? Eu fico muito feliz de a gente ter um espaço aqui na OAB, na internet. Nosso programa ele vai longe, as pessoas vão pesquisando, enfim. Mas a gente precisava mais dos meios de comunicação, conscientizando a sociedade, né? Até porque, como a gente tem registrado aqui, há uma falha na educação, né? Era para isso a gente trazer do berço, mas, infelizmente, se as coisas estão tão degradadas socialmente, é necessário que as instituições estejam funcionando também para ajudar a minimizar essa questão. Qual a tua opinião? Eu acho importantíssimo, José. Nós tivemos uma lei recente sobre a inclusão na questão da educação de gênero no ensino fundamental, se não me engano, há pouco tempo. Isso é importantíssimo, mas, além disso, é preciso que essas leis que estão sendo editadas sejam colocadas para a sociedade. Eu sempre falo que a gente precisa conhecer os nossos direitos, as mulheres precisam conhecer os direitos delas, as crianças também precisam conhecer, e só através da informação, através da mídia do nosso lado, né, é que a gente pode conseguir chegar a uma prestes igualdade de gênero, vamos supor, né? Eu sou muito otimista, eu acho que a informação leva a isso, assim, leva a pessoas mais educadas, conscientes do seu papel na sociedade. Então, acredito, sim, que tenha que ter esse papel forte dentro das escolas e dentro das universidades, principalmente nas universidades de direito, que nós não temos ainda. Sim, só para finalizar, doutor Henrique, rapidamente, o nosso tema aqui ele não acaba nunca, né? A gente vê muitas resistências de grupos religiosos nessa questão educacional. O senhor acha que isso atrapalha essa mistura, essa colocação de questões religiosas na questão de respeito a grupos minoritários? Eu acho que isso a gente poderia fazer só um programa sobre isso, né? Porque aí a gente tem um grande conflito, quer dizer, até onde vai a liberdade de expressão de determinados grupos, né? E até onde vai justamente o exercício do direito por esses grupos a partir da percepção de outros grupos, né, da sociedade que podem ser atingidos, né, por determinados discursos que podem se constituir aí discursos de ódio, né? Nessa perspectiva, eu queria aproveitar para lembrar de um evento que a gente vai ter na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, no dia 21 de julho, né, que é atendimento jurídico à população LGBTQIA+. Diálogos entre a universidade e os movimentos sociais, que a gente vai discutir justamente a Clínica de Direitos LGBTQIA+, que vai ser lançada pela Universidade Federal Fluminense. Então, a partir das 18 horas, no canal da UABRJ, na TV UABRJ, no YouTube, a gente vai trazer esse diálogo de ativistas sociais, de professoras e professores de direito e a Comissão da Diversidade, debatendo esse acesso, né? Ou seja, a necessidade de dialogar, da UAB dialogar com a universidade, da UAB dialogar com os movimentos sociais, para tornar os direitos mais evidentes para a parcela da população, que inevitavelmente incide nisso que você está pontuando, José. Ou seja, precisamos ampliar esse debate, precisamos ampliar esse diálogo, inevitavelmente. Bom, olha, gente, e com essa fala do doutor Henrique, a gente chega ao final de mais um hashtag OAB-RJ Debate, mas a gente quer saber a sua opinião. Entre sempre no canal da OAB, entre no site da OAB, da CAARJ, consulte veja os nossos outros programas, melhor dizendo, no YouTube, compartilhe nas suas redes. Aqui, quanto mais as nossas críticas, as nossas reflexões chegarem, inclusive, para fora da nossa comunidade jurídica, mais a gente estará contribuindo com a cidadania. Quero agradecer mais uma vez a doutora Bianca Alves, ela que é advogada criminalista, coordenadora do Grupo de Trabalho em Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB Mulher, do Rio de Janeiro, a doutora Rebeca Servais, ela que é presidente da nossa OAB Mulher, aqui do Rio de Janeiro, e o doutor Henrique Rabelo, ele que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro. E a gente se encontra em mais um hashtag OABRJ Debate na semana que vem. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado por todos vocês terem vindo aqui no nosso papo de hoje, e fica o convite para a gente abordar essa temática que é bastante polêmica, que eu abordei aqui no final, que o doutor Henrique aqui levantou aqui uma questão que eu acho que vale a pena a gente voltar a debater esse assunto, para a gente acabar com todo tipo de preconceito
que a gente puder, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.